pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, como tem sido todo o último domingo do mês, desde que eu comecei a postar vídeo aqui no canal, eu venho trazer pra vocês mais uma resenha literária, que é onde que eu venho falar pra vocês sobre o livro que eu li nesse mês de setembro. E o livro da vez, gente, é O Morro dos Ventos Uivantes. Um livro que é o clássico dos clássicos, gente. E, gente, eu confesso que apesar dele ser um livro mundialmente famoso, eu não coloquei muitas expectativas nele. Porque eu acho que eu já disse isso pra vocês, gente, mas eu não gosto muito de livros de romance. Os gêneros literários que eu mais gosto são terror, fantasia, ficção científica e distopia. Mas não romance. Eu não curto muito livros de romance. Na verdade, os únicos livros de romance que eu gosto são aqueles que tem final triste, onde um dos protagonistas morre. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito desse tipo de livro de romance. Eu acho porque, gente, esse tipo de livro de romance me faz chorar. Porque normalmente eu sou uma pessoa difícil de chorar. Mas eu choro lendo esse tipo de livro de romance que tem final triste. Então é por isso que eu gosto bastante deles. Mas geralmente eu não gosto de livro de romance, com exceção desse tipo, que tem final triste. Então é por isso que eu não coloquei altas expectativas no livro. Mas acabou me surpreendendo bastante. Então, com certeza, eu vou reler ele no futuro próximo. Mas não agora, gente, porque eu ainda tenho muitos livros pra ler na minha estante. Livros que eu também vou falar sobre eles pra vocês. Então aguardem. Mas, gente, antes de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ter spoiler. Porque, como eu digo toda vez que eu gravo um vídeo desse tipo, que é que o vídeo vai ter spoiler. E esse vídeo aqui não vai ser diferente, ele vai ter spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, não assista o vídeo. Mas se você gosta, assista. É porque, gente, eu sou uma pessoa que gosta de spoiler. Então, naturalmente, eu vou dar spoiler. Não é que eu faça isso de propósito, é que às vezes sai assim da minha boca de repente. Eu quero muito não dar spoiler, mas eu acabo dizendo pra vocês, porque é muito difícil segurar. Então, por isso que eu tô avisando que esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, não assista o vídeo, tá legal? Mas, gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra publicada em meados do século XIX por uma escritora inglesa. E desde então se tornou um dos romances mais intensos e marcantes da literatura mundial. Esse livro chama atenção porque não fala do amor de uma forma delicada ou romântica, como muitos da época. Pelo contrário, ele mergulha em sentimentos humanos de maneira cruel, mostrando paixões fortes, ódio e vingança e dor. O que mais impressiona a gente é como a autora explora a profundidade das emoções e a forma como elas moldam vidas inteiras, atravessando gerações. A leitura nos leva a refletir sobre como o amor e o ressentimento podem ser capazes de criar tanto laços intensos quanto destruições profundas. A história acontece em dois lugares principais. O primeiro é uma casa isolada no alto de um morro, cercado por ventos fortes, natureza selvagem e um clima sempre sombrio. Esse lugar representa tudo o que é mais de intenso e turbulento nos sentimentos humanos. O segundo é uma propriedade mais elegante e calma, com jardins cuidados e uma atmosfera de ordem e civilidade. Esses dois espaços não são apenas cenários. Eles simbolizam os contrastes da vida e a personalidade dos personagens. De um lado, paixão selvagem e de outro, a segurança e a disciplina social. O enredo é contado através da perspectiva de uma governanta, que narra os acontecimentos para um visitante curioso que passa a morar por um tempo na região. Isso dá ao leitor a sensação de estar ouvindo uma história antiga, cheia de lembranças e segredos, como se fosse uma lenda passada de geração a geração. Ao mesmo tempo, cada detalhe das emoções, cada conflito e cada gesto são narrados com tanta intensidade que parece que estamos dentro da própria casa, vivendo junto com os personagens suas dores e paixões. No centro de toda a trama está um menino órfão que foi adotado e levado para viver nessa casa sombria. Ele cresce cercado por desprezo por parte de alguns, mas também encontra uma ligação profunda com a filha do dono da propriedade. E essa ligação, gente, vai muito além da amizade. Desde criança, eles compartilham uma conexão quase inexplicável, como se fossem duas metades de um mesmo espírito. É uma relação marcada por intensidade e cumplicidade, mas também por escolhas difíceis e pela pressão das regras sociais da época. E essa primeira parte serve para mostrar que o livro não é apenas uma história de amor ou vingança, mas um retrato profundo da condição humana. É um romance que fala sobre como as paixões moldam não só os indivíduos, mas também famílias inteiras e até mesmo os lugares que eles habitam. Ao mergulhar nesse universo, entendemos que o Morro dos Ventos Uivantes não é apenas uma narrativa de época, mas uma reflexão sobre os limites da paixão, os efeitos do ressentimento e as consequências do amor vivido de forma extrema. E a trama começa a se intensificar quando o dono da casa do morro decide adotar um menino órfão, encontrado sem família e em condições miseráveis. Esse gesto de bondade, no entanto, não é recebido por todos. O filho legítimo do dono passa a sentir inveja e raiva do recém-chegado, tratando-o com desprezo e crueldade. Desde cedo, o órfão aprende a viver sob rejeição,
mas também, ao mesmo tempo, encontra na filha do dono da casa um refúgio. Entre os dois surge uma ligação imediata, profunda, quase como se fossem duas almas que se reconhecem. Essa amizade intensa logo se transforma em algo muito maior, um amor absoluto, selvagem e incontrolável. A infância dos dois é marcada por momentos de liberdade e cumplicidade. Eles correm juntos pelos campos, enfrentam os ventos fortes e exploram a natureza selvagem que cerca a casa. Essa vivência compartilhada cria um laço tão forte que parece impossível de se romper. No entanto, a sociedade da época cobra escolhas que vão muito além do coração. Enquanto o órfão cresce à margem sem posição ou riqueza, a jovem passa a ser atraída também pelo conforto e pela segurança oferecidos pela família vizinha, que representa status, estabilidade e aceitação social. E é nesse contraste que começa a se formar o conflito central da obra, o choque entre o amor verdadeiro e a pressão das convenções sociais. Quando a jovem decide se casar com um rapaz rico e refinado da casa vizinha, o órfão sente sua vida desmoronar. Para ele, essa escolha não é apenas uma rejeição pessoal, mas a prova que nunca poderá ser aceito no mundo ao qual ela agora pertence. Humilhado e tomado pelo ressentimento, ele vai embora e desaparece por anos. Esse afastamento é o início de uma transformação sombria. Quando ele retorna, já adulto, ele não é mais o mesmo. Volta com uma aparência mais imponente, mais instruído e com um plano silencioso de vingança contra todos que o humilharam. Essa parte da narrativa mostra como o amor e o ódio podem nascer do mesmo lugar. A ligação entre o órfão e a jovem é intensa demais para ser ignorada, mas ao mesmo tempo, é impossível de ser vivida plenamente. A escolha dela de seguir os caminhos da convenção social não apaga o amor que sente, mas abre uma ferida tão profunda que será carregada por ambos até o fim das suas vidas. Essa primeira geração já deixa claro que a história não será apenas sobre amor, mas também sobre ressentimento, orgulho e as marcas que decisões difíceis podem deixar em todos os envolvidos. Quando o órfão retorna, já adulto, ele não volta apenas para reencontrar seu grande amor, mas também para executar uma vingança lenta e calculada. Durante sua ausência, a jovem que ele amava já havia se casado e formado família, mas nunca deixou de carregar dentro de si aquele vínculo profundo que os unia desde a infância. A paixão deles não se apaga, e isso cria um peso enorme em todos ao redor. A intensidade desse amor proibido, misturado com mágoas e ressentimentos, acaba levando a jovem a um destino trágico, o que transforma a dor do órfão em uma obsessão que vai guiar todos os seus atos dali em diante. De um lado temos a filha da jovem criada em um ambiente delicado e protegido, cercado por conforto, mas também por uma certa fragilidade. Do outro lado, o filho do irmão cruel da família, que cresce na casa do morro sob o domínio rígido do órfão já adulto. Esse rapaz, privado de educação e afeto, torna-se rude e desconfiado, mas que ainda guarda dentro de si uma bondade latente, escondido por trás da dureza. O órfão, em sua sede de vingança, manipula o destino de ambos, como se quisesse provar que todos ao seu redor deveriam sofrer assim como ele sofreu. O mais marcante é que, mesmo em meio a tanta dor e manipulação, a filha da jovem e o rapaz do morro acabam criando uma ligação inesperada. No início, eles são distantes e marcados pelas diferenças, mas aos poucos surge entre eles uma aproximação sincera, construída sobre a admiração, o respeito e a vontade de compreender um ao outro. Esse vínculo representa uma luz de esperança no meio da escuridão, mostrando que, apesar das feridas herdadas da geração anterior, ainda é possível quebrar ciclos de ódio e abrir o espaço para o amor e o perdão. Enquanto isso, o órfão continua consumido pela lembrança de sua amada perdida, mesmo tendo conquistado poder, terras e o controle sobre todos ao seu redor. Nada lhe traz satisfação real. Ele vive atormentado pelo vazio deixado pela única pessoa que amou de verdade. Sua obsessão chega a um ponto quase sobrenatural, como se ele buscasse a presença dela mesmo após a morte, incapaz de se libertar do passado. Essa figura trágica que mistura dor, crueldade e paixão mostra que a vingança nunca é suficiente para curar uma alma ferida. Mas assim, a segunda geração da história não é apenas uma continuação, mas também uma resposta às escolhas da primeira. Enquanto a dor e o ressentimento se perpetuam, também nasce a possibilidade de transformação. O vínculo entre a filha da jovem e o rapaz do morro prova que, apesar de todo o sofrimento herdado, ainda existe espaço para um novo começo, para a construção de algo diferente, menos marcado pela vingança e mais guiado pela empatia e pelo afeto. O desfecho de O Morro dos Ventos Uivantes é ao mesmo tempo trágico e reconfortante. O órfão, que passou a vida inteira dividido entre amor e a vingança, chega ao fim consumido pela própria obsessão. Tudo que ele construiu, todo o poder que acumulou e toda a dor que espalhou não foram capazes de preencher o vazio deixado por aquela que ele amou desde a infância. Sua morte é quase uma libertação. Não apenas para ele, é claro, mas para todos que viviam sob o peso de sua presença e de seus ressentimentos. No fundo, percebemos que sua crueldade não vinha apenas da maldade, mas de uma ferida que nunca cicatrizou, de um amor que ele jamais conseguiu viver plenamente e que o acompanhou até o último instante. Em contrapartida, a nova geração encontrou um caminho diferente. A filha da jovem e o rapaz criado no morro, que herdaram os traumas e as feridas de seus pais e parentes, conseguiram transformar a dor em algo novo. Aos poucos, eles se aproximam, aprendem a confiar e se admirar.
E é dessa relação, gente, que nasce uma esperança que contrasta com todo o sofrimento da primeira parte da história. Eles mostram que os ciclos de ódio não precisam se repetir, que é possível construir algo novo ao mesmo tempo quando tudo ao redor parece marcado pela destruição. Essa escolha por um futuro mais leve simboliza a possibilidade de cura. Um dos aspectos mais fascinantes do livro é como a natureza e os lugares refletem as emoções dos personagens. A casa no alto do morro, com seus ventos fortes, sua atmosfera sombria e sua paisagem selvagem, é o reflexo da paixão intensa, dos conflitos e da natureza dos corações marcados pelo ódio e pelo ressentimento. A casa vizinha, mais delicada e ordenada, representa a estabilidade e a vida social mais controlada, mas também as limitações impostas pelas convenções. Esses dois ambientes funcionam como símbolos das forças opostas que movem a história. De um lado, paixão selvagem e incontrolável. De outro, a ordem e a disciplina social. No fim, o Morro dos Ventos Uivantes não é apenas um romance sobre amor ou vingança. É uma reflexão sobre a profundidade das emoções humanas. Sobre como sentimentos intensos podem moldar não apenas uma vida, mas também o destino de gerações inteiras. É uma obra que mostra que o amor pode ser ao mesmo tempo sublime e destrutivo. E que a vingança nunca é o suficiente para apagar a dor do passado. Mas, acima de tudo, é um livro que fala sobre transformação, sobre a possibilidade de quebrar ciclos e sobre como, mesmo em meio ao sofrimento, o ser humano pode encontrar caminhos de reconciliação e esperança. Essa conclusão deixa claro que a força da obra está em sua atemporalidade. Embora escrita no século XIX, ela continua atual porque fala de temas universais. O amor, o ódio, a vingança, o perdão, a busca por pertencimento. Ler esse romance é mergulhar em um mar de emoções intensas, capaz de fazer o leitor refletir sobre si mesmo e sobre os limites da paixão e da dor. Uma história que não termina ao fechar o livro porque continua ecoando na memória, como os ventos que nunca deixam de soprar no alto daquele morro. E é assim que termina minha resenha literária sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Mas me digam, gente, o que vocês acharam da resenha? Vocês gostaram do que eu falei sobre o livro? E, gente, como eu disse no início do vídeo, essa leitura realmente me surpreendeu. Eu gostei mais do que eu achei que gostaria. Porque, como eu disse inicialmente, eu não tinha colocado muitas expectativas nele. Antes de começar a ler o livro, as minhas expectativas estavam aqui embaixo. Mas depois que eu terminei, minha expectativa tá ficando aqui em cima. Gente, o livro realmente é muito bom, gente. Agora eu entendo porque muita gente gosta dele. Realmente é um clássico dos clássicos. Tem tudo que eu gosto em um livro. Amor, ódio, vingança, perdão, tudo isso. Um passado trágico e sombrio, tudo que eu gosto. Com personagens masculinos que têm um passado trágico e sombrio. Literalmente tudo que eu gosto. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu amo livros onde o personagem masculino tem um passado trágico. Trágico e sombrio. Eu gosto bastante. E vocês devem estar se perguntando assim, mas Duda, isso quer dizer que você gosta do vilão? Porque na maior parte das vezes, quem tem passado trágico e sombrio são os vilões, ou os anti-heróis. Então sim, gente, eu gosto muito dos vilões. Seja em livro, série, filme, eu gosto deles sim. Porque eles são muito mais interessantes que os heróis. Tanto que tem uma frase que é assim, que eu acho que todas nós leitoras conhecemos. Que é assim, gente, que o herói sacrificaria você pelo mundo e que o vilão sacrificaria o mundo por você. E essa frase, gente, tem toda a razão. Realmente é assim. É por isso que eu curto mais um vilão. Mas é claro, só no livro, série, filme ou qualquer coisa desse tipo. Na vida real, eu prefiro passar longe. O que eu quero dizer com isso, gente, é que esse livro passa um pouco essa vibe. Essa vibe que eu só encontro em livros de fantasia, terror, ficção científica e distopia. Só nesse tipo de livro. Então foi muito legal encontrar esse tipo de livro. Tanto que, como eu disse no início do vídeo, eu vou ler ele de novo. Mas é claro, em futuro próximo. Já que eu ainda tenho muitos outros livros para ler para vocês. Esses que estão na minha estante e outros que eu acabei comprando, mas ainda não abri. Mas pretendo abrir um vídeo com vocês. Então fiquem de olho, tá? Mas me digam, gente, o que vocês acharam do livro? Eu realmente gostei bastante. Eu realmente quero saber da opinião de vocês sobre o livro. Seja porque eu falei sobre o livro aqui nesse vídeo, ou se vocês já leram o livro. Eu quero saber o que vocês acham do livro. Então, por favor, me digam. E eu não sei se vocês perceberam, gente, mas em nenhum momento do vídeo eu disse o nome dos personagens ou dos lugares. Isso porque, gente, apesar de ter gostado muito do livro, os personagens e os lugares tinham uns nomes bem difíceis. Tão difíceis que eu não consigo pronunciar. Porque, na minha opinião, gente, existem dois tipos de nomes difíceis. Aquele que a gente consegue pronunciar e aquele que a gente não consegue. Infelizmente, pra mim, esses nomes são o que eu não consigo. Acreditem, gente, porque enquanto eu li, eu tentei aprender os nomes. Mas eu não consegui. Até pesquisei na internet a pronúncia deles. Mas não consegui pronunciar. Então é por isso que eu acabei falando sobre o livro sem falar o nome dos personagens e dos lugares. Mas se você já leu o livro, você já deve conhecer os personagens. E se eu não leram, gente, eu recomendo vocês lerem o livro para saber o nome dos personagens. Porque eu realmente não consigo pronunciar nenhum deles. Mas quem sabe um dia eu aprendo. E, gente, eu percebi que eu acabei não dando muito spoiler do livro. Porque agora que eu penso nisso, eu não dei muito spoiler. Porque agora que eu penso nisso, eu só narrei pra vocês. Sabe, eu fiz uma narrativa leve sobre o livro. Não dei muito spoiler. Então eu tenho certeza que vocês que não gostam de spoiler podem assistir esse vídeo com a maior tranquilidade. Já que eu realmente não dei muito spoiler. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu convido pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.
e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!